Ok, boa noite, Pai do Senhor. Como o pastor Fábio bem falou, a suficiência, das Escrituras, essa crença, essa fé de que a Bíblia é suficiente para lidarmos com todas as questões da existência humana, ela não é algo que não é uma invenção da minha cabeça. Quando nós falamos que a Bíblia é suficiente para lidar com todas as questões do ser humano, isso significa especialmente que ela é suficiente para lidar com aquilo que hoje é muito conhecido como transtornos mentais, aquilo que é chamado de doença mental, por exemplo, anorexia, síndrome do pânico, depressão, coisas nesse sentido assim, e que é interpretado pela psiquiatria e pela psicologia como a doença, ou como algo anormal à nossa existência humana. A Bíblia ela tem uma percepção diferente, tá? Nós, como cristãos, nós não devemos negar os fenômenos, mas a maneira como se interpreta o fenômeno é que há uma divergência. Alguns vão entender que esses fenômenos, do sofrimento emocional prolongado, ele foge à normalidade da natureza humana e, por isso, é chamado de um transtorno mental ou de uma doença mental. Ou então você pode seguir o viés bíblico e acreditar que essa questão do sofrimento emocional prolongado, isso é uma consequência natural quando a pessoa não tem uma fé muito sólida, quando quando tem alguma coisa errada no seu relacionamento com Deus, sobretudo, tá? Se esse suposto transtorno mental, se esse sofrimento emocional, ele é entendido, ele está vinculado, tem como fonte uma questão orgânica, um problema físico que causa uma determinada problemática emocional, como, por exemplo, sobrecarga de trabalho, que leva a noite de sono mal dormidas, e a gente não vai entrar nesse mérito aqui, tá? Mas até porque isso é uma porcentagem muito baixa das pessoas que têm transtorno mental oriundos de causas orgânicas, tá? É um percentual muito baixo. Então, nós vamos dar início aqui a esse bate-papo sobre a suficiência das Escrituras, esclarecendo isso, que a Bíblia é suficiente para lidar com essas questões emocionais do ser humano, que alguns entendem como doença, nós, enquanto à luz do que a Bíblia diz, isso não é doença, isso é algo que faz parte da natureza humana, e assim sendo, nós podemos entender que Deus nos deu um manual do ser humano. A Bíblia é o manual do homem, como que o ser humano se comporta. O coração do homem, por exemplo, é enganoso, diz a Bíblia. A Bíblia vai, em todos os seus 66 livros, a Bíblia vai sempre afirmar que o ser humano ele é mau, ela tem uma perspectiva única da natureza humana, diferente de outras ciências, digamos assim, ou de outras supostas fontes de verdade. Tá? Então, qual o texto? Eu vou usar como exemplo um dos textos muito conhecidos que falam sobre a suficiência das Escrituras, que é 2 Timóteo 3, 16 e 17. Você pode abrir a sua Bíblia. O livro de 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo 3, versículos 16 e 17. Vou dar um tempo aí para você abrir a sua Bíblia. Eu vou ler na Nova Versão Internacional, tá bom? Segunda carta de Paulo ao pastor Timóteo, que acreditava-se aí na ocasião ter por volta dos seus 40 anos, capítulo 3, versículos 16 e 17. Ele diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus. Veja, o texto começa falando de um outro aspecto das Escrituras, que é a inspiração. A inspiração aponta para um aspecto que é a revelação sobrenatural, aponta para uma outra característica da Bíblia, que é seu aspecto divino, tá? O que se deduz, então, já por aí, de princípio, de partida, que qualquer revelação divina é superior a qualquer conhecimento humano, ok? Mas esse não é o nosso foco aqui. Vamos lá. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Tudo bem? Ok, então vocês percebem que aqui, quando Paulo faz essa declaração acerca das Escrituras, e essa aqui não é a única, tá?
mas ele aponta aqui para um aspecto muito claro das Escrituras. É ensinar quem? Corrigir quem? Repreender quem? Instruir quem na justiça? Um homem de Deus, para que ele seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Nós temos aqui uma outra questão que está focado no homem de Deus, né? Mas não única e exclusivamente o homem de Deus. A gente sabe que a Bíblia ela corrige o ser humano. A palavra de Deus ela tem como propósito corrigir o ser humano. Mas para a gente entender melhor esse texto, eu quero convidar você a dar uma olhada no contexto. O contexto vai nos ajudar a entender melhor ainda essa questão da suficiência das Escrituras. Vamos lá para o versículo 1 do capítulo 3. 2 Timóteo 3:1. Está na mesma página aí, né? Então, tranquilo. Tá? Então, diz assim, ó. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. O apóstolo Paulo ele está dando aqui um retrato da natureza humana, né? Nada promissor já nos dias dele, e os últimos dias que ele tinha em mente já era desde os dias da ascensão de Cristo. Ele acreditava que já estava vivendo os últimos dias, né? E esse é o entendimento teológico que desde a ascensão de Cristo nós já estamos vivenciando os últimos dias, ok? Mas eu não quero chamar a atenção de vocês nesse momento para a lista de características. Eu quero chamar a sua atenção para a característica do tempo. A palavra tempo aqui, ele descreve os tempos como terríveis, ou em algumas versões como difíceis, tá? Essa palavra no grego, ela é chapelos, né? E ela se encontra uma única vez na Bíblia, que é em Mateus 8:28, que serve para se referir aos endemoniados gadarenos. Mateus 8:28, você pode abrir a sua Bíblia. Mateus 8:28. Diz assim o texto: quando ele, Jesus, chegou... Saiu aqui minha tela. Eu estava lendo aqui no computador. Aqui, ó. Quando ele chegou ao outro lado, a região dos Gadarenos, foram ao seu encontro 2 endemoniados que vinham dos sepulcros. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Esse texto aqui é um texto bem conhecido por conta desse notícia desses endemoniados, né? E o que esse texto tem em comum com o contexto de 2 Timóteo 3? É que essa palavra que é usada para se referir aos endemoniados gadarenos como violentos, extremamente violentos, é a mesma palavra que aparece em 2 Timóteo 3:1, se referindo aos tempos difíceis, tempos endemoniados. É a mesma palavra no grego, tá? Então, isso nos dá uma dimensão da perspectiva dos últimos dias. Serão tempos violentamente demoníacos. Ok, meus queridos? Serão tempos violentamente demoníacos. Esse entendimento inicial já nos ajuda a compreender muito bem os dias que nós vivenciamos. Ok? Agora, a questão é, isso posto, tá? Segue-se, então, a descrição do ser humano. Em toda a sua violência, em toda a sua natureza humana, violentamente demoníaca. Cada vez mais a humanidade vai se parecer com quem? Com Satanás, com aqueles endemoniados gadarenos. E aí fica uma pergunta muito óbvia, né?
algumas perguntas muito óbvias aqui que a gente pode levantar quando a gente observa esse quadro de uma humanidade que vai cada vez mais se parecer com aqueles endemoniados gadarenos, nos seus tempos terríveis, violentos, difíceis. E nós temos a descrição de algumas características do ser humano nesse período. É nesse Congelou aí. O pessoal tá me ouvindo? Não, tá sem som. Tô te ouvindo. Ele está dizendo sobre a Léo. atitude que Léo. Voltou. vocês estão me ouvindo bem? Voltou. Léo, tinha travado seu vídeo. Voltou agora, tá? Voltou agora? Isso. Qual Volta foi a um parte que pouquinho. vocês pararam de me ouvir? Você estava comparando com os endemoniados gadarenos. Vocês entenderam a relação? Sim. Sim. A mesma palavra que é usada nesse texto. É a palavra grega que aparece em Mateus 8:28 para se referir aos gadarenos, como que eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. E essa palavra violentos é a mesma palavra que aparece aqui em 2 Timóteo 3:1, dizendo que os tempos que nós viveremos, então, são tempos difíceis, no sentido de que os tempos que nós vivenciamos, eles são semelhantes, né, às características daqueles endemoniados gadarenos, violentamente demoníacos. Essa é a característica dos dias que nós vivenciamos hoje. Seria trilhar. Tudo bem? Boa. Então, uma vez que a gente tem esse quadro sombrio da humanidade pintado, tá? É nesse contexto que a gente tem essa declaração aqui das Escrituras, que Paulo vai falar sobre a inspiração das Escrituras e o seu poder para ensinar, corrigir, repreender e instruir o ser humano. Por maior que seja a sua rebeldia, por maior que seja a sua oposição ao Senhor, a palavra de Deus é poderosa para redimir o ser humano. Suficiente para redimir o ser humano. E quando nós pensamos em termos de ministrar a palavra de Deus, porque o aconselhamento bíblico, ele é uma forma, ele é um aspecto, ele é uma didática de ministração da palavra de Deus, nós devemos entender que a Bíblia é suficiente, porque é ela que tem a resposta para esses tipos de problemas do ser humano. Aliás, é somente a Bíblia que se propõe a resolver esses tipos de problemas do ser humano. O problema do seu egoísmo, o problema da sua rebeldia, certo? Então, o que acontece? Uma pergunta óbvia que se segue a isso é: quais que vocês acham que são as implicações de todas essas características que estão descritas nos versículos de 1 a 5 na vida das pessoas? Quando uma pessoa se propõe a ser egoísta, avarento, presunçoso, arrogante, blasfemo, desobediente aos pais, ingrato, ímpio, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que de Deus. Como é que vocês acham que essa gama de pecados vai se manifestar no emocional das pessoas? Você acha que uma pessoa que tem esse padrão de vida aqui, somente um desses pecados aqui, dominando o seu coração, como que você acha que vai ser o emocional dessa pessoa? Percebe? Como que essa questão do transtorno mental, o quanto que essa questão da doença mental, ela está vinculada a uma atitude de vida que as pessoas têm. E essa atitude de vida é fundamentada numa natureza ou pecaminosa ou numa natureza regenerada. Certo? Pastor Léo, uma pergunta dentro disso. É o Sancler aqui falando. A gente poderia considerar que, nesse contexto, essas pessoas sob domínio de uma
opressão ou possessão? Da sua própria natureza pecaminosa. É o que a Bíblia fala. Satanás, assim, se a pessoa vai estar endemoniada, né, se ela vai abrir tanta brecha ao inimigo, ao ponto de vir a ficar possessa pelo inimigo, ou se ela vai somente ser submissa a uma opressão maligna, né? Isso aí é só convivendo para saber, tá? Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo, e o que o Senhor Jesus também fala, é que todos esses males não vêm do diabo. Vêm do nosso coração. A gente não precisa de Satanás para essas coisas. Ok. Nós não precisamos de Satanás para sermos assim. Satanás é inocente muitas vezes. Satanás, nós só nos aliamos a ele. Nós não, né? As pessoas que não têm Cristo. Eu não, tá repreendido. Tá? Mas, tá repreendido. Não sabia disso. Sai fora. Mas vocês entenderam, né? Foi muito bom. Então, quando as pessoas elas dão vazão à sua natureza pecaminosa, elas se alinham a Satanás nos seus propósitos e desígnios. E elas podem vir a se alinhar a tal ponto, né, de fazerem pactos com ele e darem uma abertura profunda de se tornarem casa de Satanás, certo? Mas a pessoa não precisa ficar endemoniada para chegar a esse ponto aqui, do egoísmo, ao ponto da avareza, né? Ao ponto da blasfêmia, da presunção, da desobediência. Nada disso. Jesus fala que é de dentro do homem. Então, é por isso que nós entendemos que a gente vai regenerar o ser humano pela palavra, não pela sessão de desencapetamento de 3 minutos da Universal. Entendeu? Porque o problema maior, na maioria das pessoas, não está no seu coração. Às vezes, vai ter embora. Fica até aliviado, que não aguentava a avareza da pessoa. A pessoa é desfazer o espírito de ganância. Entende? Então, quando a gente pega uma pessoa nesse nível aqui, vejam, eu quero dizer para vocês que essa é a nossa natureza, tá? Se nós não caminharmos com Cristo, mesmo sendo cristãos, nós podemos aprofundar, né, alguma dessas características aqui. Se a gente não buscar uma vida de santificação, né, a chamada santificação progressiva, alguma dessas áreas aqui a gente pode vir a dar vazão e parecer que nós somos agentes do maligno, porque a gente não está no processo de santificação, tá? Agora, se a pessoa tem todos esses aspectos aqui evidentes na sua natureza pecaminosa e se diz cristã, aí é meio complicado, né? Tem que avaliar se realmente é cristã, tá? Mas o que eu quero chamar a sua atenção é para o fato de que a Bíblia é suficiente, porque esse contexto em que ela fala que ela é útil para o ensino, correção, repreensão, instrução na justiça, está dentro desse contexto aqui da maldade humana, ok? É dentro desse contexto aqui, no pior dos seus quadros, tá? E é importante você perceber também que essa natureza pecaminosa, disfuncional, ela vai afetar as nossas emoções, ela vai afetar o nosso raciocínio, a nossa maneira de enxergar o mundo. É por isso que pecado, gente, prestem bem atenção aqui, ó, pecado não é somente aquilo que nós fazemos, pecado é aquilo que nós somos. Pecado é inerente à nossa natureza, tá? Você não precisa fazer nada para pecar. Você é pecador. É a nossa natureza. A nossa natureza é de pecado. Por isso que a gente não, é por isso que a gente às vezes peca sem sequer perceber, sem sequer ter vontade, porque é a nossa natureza. E agora que nós estamos em Cristo, a gente vai ingressar numa luta que antes as pessoas não tinham, né? A luta do processo da santificação, tá? Essa natureza ela afeta as nossas emoções. Essa natureza ela precisa ser regenerada. E essa regeneração muitas vezes vai trazer dor. Ok? Bom, vamos lá. Isso posto, eu quero convidar vocês a olhar para um outro texto também bastante conhecido, que eu citei no nosso primeiro bate-papo, porque são textos curtos e conhecidos, tá? Segunda carta de Pedro, vai um pouquinho para frente aí. Segunda de Pedro, capítulo 1, e a gente vai ler de 3 a 11.
E a pergunta que eu vou procurar responder lendo esse texto é se a Bíblia ela é um manual somente para obter a salvação. O que vocês acham? A Bíblia ela serve só para mostrar o caminho para o céu? Ou ela não estaria voltada também para as questões práticas dessa vida? Formar o caráter de Cristo. Formar o caráter de Cristo, voltar. Mas formar o caráter de Cristo está voltado para as coisas celestiais, né? O caráter de Cristo tem a ver com a nossa existência nessa vida aqui? Com certeza. Aspectos absoluta. práticos? Com certeza. Quem pode ler, então, 2 de Pedro 3, 2 de Pedro 1, de 3 a 11, por gentileza? Vou ler. 3, Capítulo 1, Isso. versículo 3? Isso. 2 de Pedro 1, de 3 a 11. Certo, vou ler. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Ok, por isso mesmo. Deixa eu fazer uma pausa aqui, permita-me. Uhum. O seu divino poder, né, o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, nos deu tudo o que necessitamos para quê? Para a vida e a piedade. Vocês percebam que são dois aspectos aqui da existência, tá? Piedade é a nossa vida diante de Deus e a vida é a nossa vida cotidiana, tá? É a nossa vida do dia a dia. Esse versículo 3 aqui deixa claro que a Bíblia, nós fomos empoderados pelo Senhor não somente para sermos bonzinhos aos olhos dos homens ou aos olhos do Senhor, mas para vivermos uma vida que agrada a Ele em todos os aspectos e também para tomarmos decisões acertadas, né? Nos aspectos práticos e nos aspectos emocionais também, a nossa existência. Aqui é o aspecto abrangente da existência humana, tá bom? Pode prosseguir no versículo 5. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento do domínio próprio, o domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente promovidos quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só uma observação, vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês percebam que aqui o apóstolo Pedro, ele vai listando aqui algumas virtudes cristãs que deveriam ser acrescentadas à fé. Agora que você se converteu a Cristo, você vai começar uma nova caminhada, que é oposta à da natureza pecaminosa. Você vai procurar acrescentar à fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio a perseverança, a piedade, a fraternidade e o amor. Então ele vai acrescentando essas virtudes que não são que devem ser trabalhadas em conjunto, tá? Não precisa ser primeiro um, depois o outro, não, mas elas se desenvolvem simultaneamente, e aqui o apóstolo Pedro ele não tem uma lista exaustiva das virtudes cristãs, tem outras virtudes também, ok? A intenção dele não era ser exaustivo aqui nesse texto. Mas o que chama a atenção é o seguinte, é que quando a gente cresce na piedade, a gente colhe alguns resultados, tanto na vida futura quanto na vida presente. Tá? Então, a relação que Ezequiel 14, versículo 3, fala que chama a atenção para o fato de que os homens são capazes de erguer ídolos em seus corações. Então, quando a gente fala que a Bíblia é suficiente, a gente entende que tratar desses ídolos do coração
é suficiente para resolver todos os problemas da humanidade. Conforme a gente havia comentado, o grande problema da humanidade, né, são os seus pecados. Jesus não veio para resolver o problema da pobreza, podendo ter feito isso. Jesus não veio para resolver o problema da saúde, né, acabar com todas as doenças definitivas de uma única vez, embora a gente saiba que isso é um aspecto futuro do reino. Jesus veio para resolver o problema do nosso pecado, do nosso coração idólatra. E é esse coração idólatra que produz, né, tantas questões emocionais, tantos transtornos emocionais. Quando você não tem um coração voltado para o Senhor, tá, o seu coração vai se voltar para o pecado e vai ter emoções, vai produzir emoções e percepções distorcidas acerca da vida. Tá? Provérbios 25, a gente havia falado que o problema não é a Bíblia, são a nossa falta de capacidade de ler a Bíblia. Os propósitos do coração do homem são águas profundas, mas quem tem discernimento os traz à tona, certo? Então, é isso aí. Quando a gente não tem essa capacidade de ler a Bíblia, a gente não consegue trazer à tona o que está no coração da pessoa, mas glória a Deus pelo Espírito Santo, que vai além das nossas limitações e ministra, sim, ao coração das pessoas, ok? Você pensa assim, Léo, se você estiver errado na sua interpretação, na sua forma de enxergar a suficiência das Escrituras, eu vou usar a seguinte ilustração. Imagina você que acredita na suficiência das Escrituras, você se apresentando diante de Deus lá na glória e Deus repreendendo você, porque você confiou excessivamente na sua palavra. Não, você não foi, apartai-vos de mim, servo infiel, porque eu nunca vos conheci, porque você superestimou o poder da minha palavra. Você deveria ter dado mais ouvido, né? A minha revelação, por meio da ciência e de homens maravilhosos que eu coloquei a partir do século XX, que apesar de desdenharem e debocharem da minha palavra, eles tinham a razão sobre como compreender o ser humano. Não faz sentido, né, pessoal? Não dá, tá? Então, meus queridos, eu entendo que a palavra de Deus ela é suficiente para lidar com aquilo que é essencial. O coração do homem, de onde procedem os maus pensamentos, ok? E como esses maus pensamentos estão imbricados com o cérebro, se é o mal, o que muitos neurologistas não conseguem entender ainda, ou responder, é o que causa o quê? Se é os maus pensamentos que causam a disfunção cerebral ou vice-versa. O fato é que um remedinho ajuda no primeiro momento, pode ser útil num primeiro momento, ok? Mas a Bíblia é suficiente para lidar com todas as questões emocionais, todas as questões existenciais do ser humano. Amém? Esse problema, esse entendimento, Fábio, que tem ganhado corpo aí na igreja já desde o advento do iluminismo, na verdade, tá? E ganhou força ainda maior com o advento da psicologia e da psiquiatria. Deve ser um entendimento equivocado que as pessoas têm. Elas misturam alguns conceitos, elas misturam conceitos de revelação divina com ciência, tá? Então elas acham que toda ciência, por exemplo, é ciência de Deus, é verdade que provém de Deus. Ok, sim, mas a ciência como é feita, ela é feita pelo homem. E o homem sem Deus, ele tem influência do pecado sobre a sua forma de pensar. Então, é muito natural que uma suposta ciência, ainda mais quando não é uma ciência exata, ela, por consequência dos efeitos do pecado na maneira de pensar, ela se caminha naturalmente contra Deus. Porque as pessoas são rebeldes contra Deus. Todos os pais da psicologia, eles eram rebeldes contra Deus, certo? E aí os crentes, eles têm uma visão baixa acerca da autoridade das Escrituras, uma visão muito elevada do cientificismo, né? Como se todas as ciências fossem ciências exatas, e não é verdade. Uma coisa é ciência exata, né? Outra coisa... Medicina, psiquiatria nunca serão ciências exatas, e a própria psicologia ainda é uma ciência em desenvolvimento. Existem psicologias, não existe psicologia, são psicologias. Tá? Isso em termos de análise clínica, né? Vocês têm N vertentes, N abordagens, porque você não tem uma visão única, uma definição do que é o ser humano, do que é a loucura. Quando a gente fala da alma humana, né? Quando a gente fala da alma ou da psique, vai sempre ter uma filosofia, uma teologia por trás disso, né? Sempre. E certamente equivocado acerca de quem é Deus e acerca de quem é o ser humano. Né? Tanto é que uma das doutrinas mais importantes quando a gente vai aconselhar alguém é entender o que a Bíblia fala sobre o que é o ser humano, quem é o ser humano.
e quais os efeitos do pecado na sua existência. Isso é fundamental para você entender até que ponto aquela pessoa, né, ela está expressando os seus pecados ali, né? Como que os seus pecados, por exemplo, uma vida de promiscuidade, né, pode não ser simplesmente uma questão da promiscuidade em si, ela tem outros pecados que andam de mãos dadas com a promiscuidade. Às vezes a pessoa pode praticar sexo por autocomiseração, por pena de si mesmo, por autogratificação e às vezes por raiva. Então, tem vários aspectos aí que caminham juntos, né, com o pecado. Um pecado nunca caminha sozinho. Obrigado pela paciência, queridos.